Olá, eu sou Carlos Eduardo e esse é o trabalho de PCC3 de Química 10. Bachelard ele foi um filósofo e poeta francês. Seu pensamento está focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência. No que diz respeito à construção do conhecimento científico, a epistemologia do francês Bachelard propõe um estudo onde são tratados os entraves inerentes ao próprio conhecimento científico, que ele denominou de obstáculos epistemológicos. A necessidade de um alto grau de abstração para a compreensão dos conhecimentos científicos orienta a explicitação dos mesmos por meio de analogias, esquemas e modelos que, utilizados de maneira equivocada, podem construir verdadeiros entraves para a construção do conhecimento científico. As analogias são um meio muito utilizado quando se pretende explicar algo novo a partir de algo que já é conhecido. Elas envolvem a comparação entre dois eventos, um que se pretende explicar e, portanto, desconhecido, e o já conhecido e que servirá de referência. Os obstáculos epistemológicos são obstáculo primeiro, obstáculo animista, obstáculo realista, substancialista e verbal. O que Bachelard denomina como obstáculo primeiro seria o obstáculo gerado pelo senso comum do indivíduo. No entanto, no momento em que esses conhecimentos do senso comum entram em contato com as teorias científicas, estas geraram uma perturbação naquele conhecimento. Entretanto, os conhecimentos caminham para um nível de maior esclarecimento e vão deixando de ser naturais. Ou seja, na química isso se evidencia com a abstração, onde o aluno carregado com seu senso comum é confrontado com um modelo para uma determinada teoria. Obstáculo animista. Esses obstáculos podem ser caracterizados por dar características físicas, mentais e até mesmo biológicas às imagens e analogias. Vejamos um exemplo, retirado de livros didáticos. O átomo não é mais uma esfera, como pensavam, mas uma entidade que tem um padrão de comportamento difuso. No exemplo apresentado, vemos uma clara tentativa de atribuir uma faculdade mental como padrão de comportamento e ainda atribuir padrão de uma entidade. Essas propriedades são um domínio vital, ou seja, características próprias de seres animados que têm vida. O obstáculo substancialista é um tipo de obstáculo que pode ser caracterizado por atribuir propriedades de certas substâncias para explicar um modelo ou um fenômeno, levando ao entendimento equivocado acerca de um determinado conceito químico, criando-se um obstáculo. Vamos a uma outra frase. Para explicar os fenômenos anteriores, Thomson propôs em 1903 um novo modelo de átomo formado por uma pasta positiva recheada pelos elétrons de carga negativa, o que é a neutralidade elétrica do modelo atômico, conhecido então como pudim de passas. Como podemos observar, no trecho apresentado, o ato de dar uma propriedade pastosa às cargas positivas dos átomos e dizer que é recheada por cargas negativas caracteriza um obstáculo substancialista. A característica dos prótons de ser uma propriedade pastosa não é verificada, e trabalhando com a ideia de recheio como se estivesse se referindo a um pudim, um gênero alimentício, isso fica bem claro quando o modelo de Thomson é comparado a um pudim de passas. Um outro obstáculo substancialista é identificado. Obstáculo realista. Nesse tipo de obstáculo, é observada a utilização de conceitos e descrições de fenômenos pela visão concreta sem fazer a derivada abstração do processo. É muito recorrente na tentativa de facilitar a compreensão de um conceito, ou seja, muitas vezes os livros trabalham características macroscópicas dos fenômenos sem trabalhar as características microscópicas, ou seja, o aspecto abstrato. Vamos a alguns exemplos. Nesse modelo, conhecido como pudim de passas, a carga positiva encontra-se uniformemente distribuída pela esfera. Outro. Em resumo, o átomo seria semelhante ao sistema solar. O núcleo representaria o Sol e os elétrons seriam os planetas, girando em órbitas circulares e formando a chamada eletrosfera. Por fim, se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol como o Maracanã, o núcleo corresponderia à bola no centro do gramado e o restante do estádio equivaleria à região ocupada pelos elétrons. Focando no terceiro exemplo, podemos dizer que essa comparação da bola de futebol com o núcleo é uma tentativa que gera obstáculo à aprendizagem, pois, como sabemos, a bola de futebol é cheia de ar e inflável, o que não se observa no núcleo. Enquanto que o estágio também não pode ser comparado à eletrosfera, pois estamos fazendo uma tentativa errônea de comparar a eletrosfera, que é um espaço vazio, com um espaço físico dotado de matéria e outros elementos químicos, a área do estágio. Assim, podemos
ver como esses obstáculos são recorrentes e os cuidados que devemos tomar para que eles não venham a se tornar dificultadores do conhecimento químico. O obstáculo verbal. Esse obstáculo é caracterizado pela utilização de imagens do senso comum e ou simplificações, a fim de explicar fenômenos mais complexos. Bachelard leva em consideração que as simplificações podem vir a ajudar o entendimento de certo fenômeno, desde que a teoria por trás do mesmo tenha sido previamente trabalhada. Um exemplo seria: a metralhadora usada por ele lançava pequenas partículas radioativas portadoras de cargas elétricas positivas chamadas de partícula alfa. No exemplo apresentado, a palavra metralhadora, ela se configura em um obstáculo verbal, porque na tentativa de explicar um fenômeno complexo, que é a emissão de partículas radioativas, ele usa a palavra metralhadora, o que cria uma falsa concepção da ideia sobre partículas e também sobre os conceitos de radioatividade como lançamento de partículas radioativas. A presença de obstáculos epistemológicos nos livros de química já foi objeto de pesquisa. Entretanto, os modelos, metáforas e analogias podem ser usados para facilitar o entendimento de um conceito abstrato. Porém, como afirma Bachelard, os mesmos devem vir após as explicações dos conceitos, como um facilitador da compreensão e não em substituição a estes. O que é necessário se fazer, portanto, é aumentar a preocupação com a linguagem, podendo-se utilizar modelos, metáforas e analogias, mas de modo que estes venham a facilitar a compreensão dos conceitos e não como substituidores ou simplificadores do conhecimento científico. Esta prática pode levar a uma visão distorcida da ciência e à solidificação de inúmeros obstáculos epistemológicos à aprendizagem.